Mudar de assunto, porque o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, concluiu hoje a visita ao Brasil. Ele falou com 3 ex-chefes de Estado, mas voltou sem ser recebido por Bolsonaro. A reportagem é de Matheus Meirelles. O último compromisso de Marcelo Rebelo no Brasil foi o encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na tarde desta segunda-feira. Ao falar do objetivo da visita, o presidente português não escondeu a admiração por FHC. Primeiro, matar a saudade de um amigo, grande amigo, saber do estado de saúde e depois ouvi-lo sobre o mundo. É tão profundo. Na saída, Fernando Henrique acompanhou o português. Mais cedo, Rebelo foi recebido por outro ex-presidente, Michel Temer. Os dois já tinham se encontrado em Portugal em 2017, quando Temer era presidente. No fim de semana, Rebelo ainda esteve com o ex-presidente Lula, pré-candidato ao Planalto. Em todas as conversas, Marcelo Rebelo tocou num mesmo tema, a guerra na Ucrânia e as consequências do conflito para Portugal e Brasil. Apesar da urgência do assunto, Rebelo não se encontrou justamente com o atual mandatário. Bolsonaro cancelou o almoço que já estava marcado depois de saber que ele também iria ver o ex-presidente Lula. No ano passado, Bolsonaro recebeu Rebelo no Palácio do Planalto, mas a CNN apurou que desta vez a diplomacia brasileira classificou como um equívoco a intenção do presidente português de se encontrar com o adversário de Bolsonaro, em pleno período pré-eleitoral. Não há uma deselegância porque ele não é um chefe de governo, ele é um chefe de Estado. São coisas diferentes. Seria deselegante se ele evitasse um contato com o presidente Temer, com o presidente Fernando Henrique e priorizasse o presidente Lula por razões eleitorais. Não foi disto que se tratou. O português reforçou que, independentemente do resultado das eleições presidenciais de outubro, nada muda na relação com o Brasil. A situação do mundo ultrapassa a questão apenas agora de saber se é A, se é B, se é C nos vários países. O presidente português está no segundo mandato, tem perfil de centro-direita e uma visão liberal na economia. Mesmo assim, mantém bom diálogo com o primeiro-ministro, o socialista Antônio Costa. Rebelo pretende voltar ao Brasil em setembro, para as comemorações do bicentenário da independência brasileira, quando deve se encontrar com Bolsonaro. Almoço que não se faz agora, se faz em setembro. Nós em Portugal temos um ditado que diz: Deus escreve direito por linha torta. E, portanto, isto vai estar tudo direito, porque o que interessa é que dê bem para o povo brasileiro e bem para o povo português. Isso é o fundamental. É evidente que a situação mais desagradável ficou para o presidente brasileiro, que se negou, de alguma forma, a cumprir um ritual diplomático que é presente em qualquer parte do mundo. Vamos agora à nossa segunda roda de análise, agora com a super presença, Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, antes, só para a gente situar, quem é o Marcelo Rebelo? Qual que é a dele? Opa, boa noite. Marcelo Rebelo é um líder do centro-direita português, é um liberal na economia, né? Foi jornalista, alternou a profissão de jornalista, comentarista político com a profissão de político mesmo. Participou da Constituinte de Portugal na transição da ditadura para a democracia. E é uma pessoa bastante querida em Portugal e que tem coabitado com o governo socialista desde que se tornou presidente. O atual primeiro-ministro António Costa, que é secretário-geral do Partido Socialista, se elegeu primeiro-ministro em novembro de 2015 e o Marcelo Rebelo de Sousa se tornou presidente em março de 2016. E desde então ambos coabitam, apesar das diferenças ideológicas. Se você quiser comparar o Marcelo com alguém aqui do cenário político, ele está próximo do Paulo Guedes na visão de economia. Não tem nada a ver com as visões do Aloysio Mercadante ou do ex-presidente Lula. Agora, a gente pode falar é como deve ser, aliás, né, a política, né? Conviver com os contrários civilizadamente e respeitando as posições distintas. O Lorival, foi um incidente diplomático? Chega a esse nível? O presidente Joe Biden vai para Israel daqui a uns dias e vai se reunir
com o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, com o atual primeiro-ministro Yair Lapid e com o líder da oposição Benjamin Netanyahu. Então, Itamaraty precisaria contar para os diplomatas americanos que eles não deveriam recomendar ao presidente que ele não pode se reunir com o líder da oposição numa reta eleitoral. É exatamente o contrário. O Biden não tinha planejado se reunir com Netanyahu e decidiu fazer isso por causa da convocação da eleição, para não parecer que ele está apoiando o atual governo em detrimento da oposição. E é assim que acontece em todas as democracias europeias. Esse é o mundo no qual Marcelo vive, o mundo da democracia, em que esses encontros são perfeitamente normais antes de eleições. Eu encontrei com o Marcelo no ano passado, eu entrevistei para a CNN, e ele vinha de uma reunião com o Lula e com o Bolsonaro. De modo que para ele é uma surpresa essa atitude agora do presidente Bolsonaro. Sérgio Vale, a gente pode prever algum impacto negativo nas relações comerciais, econômicas entre Brasil e Portugal, e mais do que isso até entre Mercosul e União Europeia, entre Brasil e Europa, em razão de um incidente como esse, que teve já... teve um caso anterior, né, Lorival? O presidente Jair Bolsonaro não recebeu o ministro do interior da França, né, que foi cortar o cabelo, sim. Não foi? Bem lembrado. Ele foi cortar o cabelo porque o ministro das Relações Exteriores da França se reuniu antes com ONGs, né, ambientalistas e tal, e conversou com elas e disse que daria alguns recados para o presidente Bolsonaro sobre a questão da Amazônia, e o Bolsonaro preferiu não ouvir esses recados. Sérgio Vale, pode ter algum impacto aí na economia? Não tem impacto econômico imediato, mas a gente pode ter algum impacto, algum respingo na questão do acordo comercial entre Brasil, entre Mercosul e União Europeia. Na verdade, já estava em desmonte ao longo dos últimos anos, desde que começou a ter o entrave com a França por conta das questões ambientais. Esse é mais um elemento marginal, pequeno, mas que coloca uma pá de cal cada vez mais severa, mais intensa, em qualquer possibilidade de você fazer um acordo comercial de fato entre Mercosul e União Europeia. Eu já achava que não ia acontecer, com essas coisas que estão avançando dessa forma, cada vez mais isso vai ficar difícil de acontecer. Você não tem a sensação de tudo que é questão econômica ficou para 23? Inclusive o acordo Mercosul-União Europeia, ficou tudo sobre Estado, para os políticos tentarem se eleger e se reeleger, e aí a conta a partir do dia 1º de janeiro de 2023, você tem essa sensação? De volta ao ponto que a gente estava conversando anteriormente, que a questão eleitoral está se sobrepondo à questão econômica nesse momento. Então, qualquer plataforma, qualquer política econômica mais razoável que você queira fazer a partir de agora, a eleição se coloca acima disso. Então, não tem muita razão para a gente pensar e acreditar que o governo vai conseguir sacar alguma medida econômica razoável nesse momento, até porque a eleição está há 3 meses de agora, e acreditar que a gente vai conseguir ter alguma coisa interessante saindo disso. Não vai. Na verdade, a tendência é só piorar. A gente está vendo a taxa de câmbio como piorou, como depreciou por conta dos riscos fiscais, e como ainda isso não acabou, a gente tem um risco ainda adicional da taxa de câmbio piorar, do risco país piorar, e na verdade a economia brasileira entrar no segundo semestre, uma situação que a gente 2 meses atrás não imaginava que ia estar tão complexa como está agora. Uribe, são 200 anos, né, da independência brasileira. No Sesc Centenário, 1972, a ditadura militar soube trabalhar um ano inteiro, né, de alguma maneira, com comemorações, teve campeonato, né, de 20 seleções brasileiras, teve os restos mortais de Dom Pedro voltando ao Brasil. E nesse ano, a minha sensação, / apuração, é de que o 7 de setembro, né, que seria uma data muito importante, até nesse intercâmbio Brasil-Portugal, ele está sendo restrito a um ato político-eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, já estão tendo aí as convocações. Qual que é a percepção do governo brasileiro em relação a essa relação Brasil-Portugal, a esse episódio envolvendo o presidente de Portugal se reunindo com o líder da oposição e franco favorito aí nas eleições de outubro? Como que o governo observa esse ecossistema todo, Brasil-Portugal, Marcelo Rebelo com Lula e os 200 anos da independência do Brasil?
Jair Bolsonaro conseguiu politizar até um evento produzido há bastante tempo. Há uma divisão de percepções, Caio. Por parte do Palácio do Itamaraty, houve muitas críticas. Eu conversei com diplomatas brasileiros que disseram que, na verdade, foi uma espécie de desrespeito até ao presidente português e que, neste momento, o presidente Jair Bolsonaro deveria fazer um aceno para não aumentar aquela percepção de isolamento do Brasil. Ele tentou isso no encontro com o Joe Biden e agora falhou neste ponto. É por isso que há uma defesa do Palácio do Itamaraty que o presidente Jair Bolsonaro mude de posição em setembro. A gente até viu agora no vídeo que Marcelo Rebelo falou de um almoço, Deus escreve por linhas tortas. Então, tentá-lo convencer a isso. Mas o que a gente tem visto é que no Palácio do Planalto há uma percepção de que o presidente Jair Bolsonaro adotou uma política de politização porque é justamente o que ele quer fazer do 7 de setembro. O objetivo do presidente é participar tanto do tradicional desfile aqui na Esplanada dos Ministérios como no evento em São Paulo. E seria o grande evento de campanha dele. E não uma independência do Brasil, esse é o discurso, mas uma independência na linha ideológica do presidente de que é com a velha política, que são com os governos passados. Então é o primeiro passo do presidente Jair Bolsonaro para tentar politizar o 7 de setembro. Mas na parte do Palácio do Itamaraty foi avaliado como uma decisão não muito sensata. Ô Lorival, como que é essa relação Brasil-Portugal? Eu fiquei estudando hoje à tarde isso, inclusive no nosso site tem uma entrevista muito interessante do Walter Ugumãe, né, escritor português, tratando um pouco dessa relação. Ele fala que o Brasil é como se fosse aquela pessoa que saiu de uma submissão de 300 anos e virou as costas naquela casa que ele viveu durante 300 anos. Ele é um admirador da Adélia Prado, bem interessante, ele trata dessa relação, trata dessa invasão cultural da cultura brasileira em Portugal nos anos 70 e 80, que ele consumiu muito isso. Essa relação, eu fiquei comparando até com a relação Inglaterra e Estados Unidos, que é completamente distinta. Né? Que o Brasil, qual que é a sua avaliação dessa relação de 5 séculos dos dois países? É uma relação bastante assimétrica, né? Para Portugal, o Brasil é muito mais importante do que Portugal é para o Brasil, né? Por quê? Porque Portugal olha para a América Latina como um lugar onde ela foi uma potência colonial e o Brasil é o único país da América Latina em que em que Portugal realmente colonizou, que fala a língua portuguesa e assim por diante. Então, a projeção que Portugal tenta fazer sobre a América Latina, o subcontinente americano, é por meio do Brasil. Então, procura manter essa relação histórica forte. Quando o Brasil olha para a Europa, não vê Portugal, vê as potências europeias. Portugal é um país muito pequeno, muito sem importância dentro da Europa. Então, o Brasil quer dialogar diretamente com a Alemanha, com a França, com o Reino Unido e com a Itália, que são os principais países da Europa Ocidental. Então, por isso, sempre houve essa relação assim. E, no caso de Portugal, consome todas as nossas novelas, nossas músicas, tem muitos imigrantes brasileiros lá, então eles têm uma familiaridade muito maior com o brasileiro do que nós temos com os portugueses, e isso gera ressentimento entre os portugueses. Eu acabei de perder muitos amigos portugueses ao fazer essa análise aqui no WW. Agora, é interessante que o governo português e o parlamento português discute maneiras de abrir ainda mais o país para brasileiros, né? De facilitar visto, facilitar o acesso dos brasileiros. E aqui, do nosso lado, esse incidente, né? Não sei se eu chamaria assim, do Brasil mantendo essa postura. A despeito de, se pegarmos os presidentes anteriores, José Sarney, o próprio Itamar Franco, o acordo ortográfico, né? Você teve várias tentativas ali, né, de formar essa comunidade dos países de língua portuguesa, que aparentemente nos últimos anos deu uma retraída. Sim, as relações entre os líderes brasileiros e portugueses sempre foi muito boa, muito amistosa, né, depois da independência, obviamente. O Mário Soares, que foi um presidente socialista de Portugal, me contou que o Fernando Henrique Cardoso disse para ele que foi um grande erro do Brasil era uma piada, claro, uma brincadeira, mas foi um grande erro o Brasil ter declarado a independência. Hoje nós estaríamos na União Europeia, disse o Fernando Henrique para o Mário Soares. Então esse é o ambiente de camaradagem que destoa completamente com a atitude do presidente Bolsonaro. E os portugueses sabem disso, que o presidente Bolsonaro está fora da curva histórica das relações entre os países.